a questão também das aulas virtuais, né, que foi digamos, uma readaptação, tanto para nós professores, como para os pais. Será que vai dar certo? Será que vamos conseguir lidar? Como é que nós vamos realizar essa atividade? Se a professora tem aquele manejo, se a professora tem aquele cuidado, aquele jeitinho de ensinar. Então, eu acredito que foi um pouco complicado, mas não difícil, né? Isso que quando a gente faz e ensina com amor, tudo dá certo. E também nas minhas aulas eu costumo iniciar sempre com brincadeiras, músicas, contação de histórias. E é isso. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Dani. Oi, Dani. As perguntas a gente deixa para o final, ok? Fechou sua parte? Fechou. Pessoal, vocês estão... Eu estou percebendo no bate-papo que vocês estão falando que está travando, né? A gente está fazendo um teste aqui e está chegando um pouco lento o som, mas está chegando. A gente está tentando entrar em contato com o fornecedor para ver se ele melhora o sinal, para ver se a gente chega aí melhor na sua casa, tá? Mais uma vez, agradecer a todos que estão participando. E agora eu quero convidar o professor Alex, tá? Ele que está trazendo o tema aí, alfabetização emocional. É um tema bastante esperado também, pouco discutido anteriormente, mas agora já se vem discutindo bastante, por uma questão também de necessidade, tanto das escolas, quanto dos pais, dos alunos. E ele é graduando em pedagogia, também já está na parte de defesa, pós-graduando em neuropsicopedagogia, finalizando a formação em Montessori. Ele é membro da CPA, Comissão Própria de Avaliação da FACESP, monitor acadêmico de metodologia científica da turma de pedagogia da FACESP. É com você, Alex. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, galera da turma de pedagogia. Boa noite aos pais da aprendiz, às crianças, alunos. Boa noite a todos, né? Vamos falar hoje sobre alfabetização emocional. Mas antes de começar a falar de alfabetização emocional, eu acho interessante falar vivência, né? Como professor, aluno, um pouco dessa vivência para a gente adentrar esse conteúdo, tá certo? Enquanto o menino vai colocando os slides. Então, vamos lá. Olha, ser professor, hoje eu resumo, que não é só apenas saber conteúdos, alunos aprender conteúdos, vai muito mais do que isso, entendeu? Ensinar, primeiro que a neurociência já afirma que a aprendizagem, ela tem que haver emoção. E que emoção é essa? Uma emoção positiva. Quando o aluno, o educando, ele tem essa emoção positiva por parte do professor, ele aprende melhor. A sua aprendizagem fica efetiva. Quando ele não tem como é que eu digo, essa relação amorosa, fica mais dificultosa a aprendizagem. Muitas vezes chega até nem a acontecer. E aí, você pode observar que as crianças, elas necessitam muito de atenção. E eu tenho observado isso. Certa vez, nesse mundo agora virtual, né, aquele professor lá do outro lado da telinha, o aluno lá do outro lado, imagina a bagunça que não é. E aí, teve certa vez que um certo aluno da turma que eu estou hoje, o segundo ano, ele não conseguiu falar no microfone. Aí a mãe dele disse, ele está chorando aqui, professor, ele não conseguiu falar. Nossa, aquilo assim, sabe? Doeu mesmo meu coração. Juro a vocês, foi uma coisa assim
Eu digo, não, não pode, vou falar com ele. Se ele não conseguiu falar na videochamada com todos os alunos, então eu vou lá falar com ele. E aí eu chamei esse aluno na videochamada, e aí conversei com ele, toma um copo com água, vamos conversar. Aí ele conversou, e assim, essa devolutiva, sabe, que eles estão, do respeito, tá entendendo? Daquela vontade de falar com o professor ter atenção com ele. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Dinheiro no mundo, nenhum paga isso. Nenhum paga isso. Então, falar em educação, quem quiser adentrar a pedagogia, quem quiser adentrar a educação, primeiro tem que amar o que faz. E assim, eu super me identifico na área porque eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço, eu gosto dessa relação direta com os pais. Apesar de estar virtual, está sendo um momento muito difícil durante essa pandemia, mas tem sido uma experiência. Tudo na nossa vida é uma experiência, não é verdade? Então, veja só. Eu percebi que parece que os slides não estão aqui, então eu vou colocar por aqui mesmo. Tudo certo aí? Tudo certo? Bom, então eu vou colocar na apresentação do aparelho celular que eu estou aqui, tá certo? Vai aparecer um pouquinho as imagens. E aí vai aparecendo as imagens, minha fala no fundo, mas depois eu vou voltar. Depois vocês vão ver meu rosto novamente, tá certo? Primeiramente, eu vou pedir uma coisa para vocês. Respirem fundo. Façam isso. Respirem fundo assim 3 vezes. Agora sim, estamos preparados para falar de um assunto muito importante, que é a alfabetização emocional. Vamos lá? Vou apresentar aqui a tela para vocês. Se caso alguém não vê a tela que eu estou mostrando, o slide, eu peço, por gentileza, que me sinalize aqui, tá certo? No chat, tá ok? Deixa eu ir aqui, vamos lá. Estão visualizando? Peço, por gentileza, que coloquem aí, se alguém não estiver visualizando, no chat. Isso. Vamos lá, gente. Gente, o que é alfabetização emocional? Alfabetização emocional nada mais é do que o processo de educar e saber lidar com as nossas emoções. E isso mesmo é a ciência do eu. É você mesmo pesquisando você mesmo. É você mesmo se conhecendo a fundo. Isso é uma alfabetização emocional. Mas, Alex, que habilidades são essas? Para que são importantes? Tudo é uma construção. E eu tenho mais uma coisa para lhe dizer. São habilidades para a vida. Por isso que é importante a criança, desde cedo, ela começar com essa alfabetização emocional, para ela construindo habilidades para a vida. Segundo Goleman, um PhD psicólogo, no livro dele, Inteligência Emocional, ele fala que temperamento não é destino. De fato, concordo com ele, tanto pelas pesquisas que já olhei com outros autores, como na questão de perceber que a inteligência emocional, nós vamos vivenciando a cada dia as experiências e vamos aprendendo. E quando tem uma pessoa para nos instruir, isso vai mudando de direção mais ainda, para melhor. E aí eu trago uma contribuição do autor Celso Antunes, que ele já retratava essa questão. Ele dizia assim, que já retratava essa questão da intelectualidade, né? Do quociente de inteligência, e também a emoção em sua obra, né? A alfabetização emocional.
Sabe o que ele assegurava? Que mesmo o indivíduo sendo muito inteligente mesmo, mas que seja desequilibrado, ele desestrutura todo o seu contexto de vida. Aí eu pergunto uma coisa a você que está me escutando. Será que isso é verdade? Claro que sim. Quando um sujeito está desequilibrado emocionalmente, ele desestrutura seu contexto familiar, seu contexto escolar, seu contexto de vivência em qualquer âmbito. E aí, essa proposta tem consonância com a BNCC, isso, a Base Nacional Comum Curricular, que, inclusive, tem lá nessa base comum curricular para implantar no currículo, né, das escolas, se conhecer, apreciar, se cuidar da saúde física e emocional, exercitar a empatia, agir pessoal e coletivamente com autonomia. Então, todos esses princípios da educação emocional, a BNCC traz. Lembrando que nos currículos dos Estados Unidos, isso já tem nas escolas. E aqui ainda é pouco debatido. E o que é inteligência emocional? Para Goleman, é a capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e o dos outros, de motivar nós mesmos, de gerenciar bem as nossas emoções dentro de nós mesmos, gerenciar essas emoções dentro de nós em nosso relacionamento. Então, você precisa se conhecer primeiro. A criança, ela precisa se conhecer primeiro, para depois conhecer, reconhecer os sentimentos dos outros, as emoções dos outros. E aí, a inteligência emocional, ela precisa do autoconhecimento, lidar com as emoções do outro, controle das emoções, reconhecimentos das emoções e tudo isso. Para logo começar, qual é a distinção de emoções e sentimentos? Emoções são os fatores externos que sentimos, seja num momento de alegria ou até de raiva, mas é diferente do sentimento. O sentimento origina da emoção. Por exemplo, se você sentir uma raiva, é diferente de você sentir um ódio. Um ódio é um sentimento, é algo mais aprofundado. É resultado da sua experiência da emoção. É importante a gente saber disso. Então, vamos ver quais os passos da alfabetização emocional que a gente tem que saber. Identificar, a gente tem que ajudar a criança também a identificar esse sentimento, quando ela se sente triste, quando ela se sente alegre, nomear esse sentimento. Olha, o que você está sentindo é alegria, o que você está sentindo é tristeza. Entender as expressões do rosto dela e dos demais, ter responsabilidade das crianças sem gratificações. Não, você vai passar na prova porque você é capaz. Você é capaz. Você pode. Não porque você tem que ganhar um carrinho, um brinquedo, seja lá o que for. Então, percepção também de tomada de decisões para a criança entender desde cedo que as nossas decisões têm consequências, podem ser positivas ou negativas. E, no geral, é a gente pensar antes de fazer algo. E isso tem tudo na alfabetização emocional. Porque a alfabetização emocional mostra à criança que ela tem que pensar, planejar, para depois executar. Tem que haver um diálogo. Então, no geral, não se deve. E você? Será que você anda fazendo pré-julgamento de alguém? Todas as pessoas são capazes de mudar seu comportamento, as suas atitudes. Só basta querer. Tudo é um aprendizado. Então, não devemos ter um pré-julgamento do outro. E aí se fala tanto em empatia, mas e aí eu pergunto a você, como ter essa chamada empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, se você não está se conhecendo nem a você mesmo? Está entendendo? Como é que a criança começa a ter essa noção, se ela não conhece nem a ela mesma? Está me entendendo? Então, assim, outro detalhe, ter cuidado com nossos impulsos, as crenças,
né? Os nossos gatilhos mentais. Por exemplo, o que é esses gatilhos? O que te irrita? O que te deixa feliz? Você que comanda as suas emoções. Você tanto pode fazer ela muito intensa, como pode fazer ela menos intensa. Então, o nosso cérebro, você tenha muito cuidado com as palavras. E ensinar isso também às crianças, muito cuidado nas palavras. Porque o nosso cérebro constrói nossas crenças e se transforma em verdades essas crenças. Então, é muito importante a gente ter cuidado nessa questão de crenças. Se você acredita em algo, veja que aquilo ali tem possibilidade também de mudar. Seja aberto a mudanças, certo? Então, exemplo, quando você vê seu filho, o aluno, dizer eu não sou nada, eu não sou ninguém, comece a ter ajuda com ele. Você pode ir muito mais além. Eu acredito em você. E essa parceria família-escola é muito importante. Fala-se muito hoje em dia de competências socioemocionais. Mas aí, para ter essas competências, é toda uma conjuntura de pensar no outro. E aí também tem essa questão da parceria escola. Que a escola tem o seu papel, mas a família tem o dela. Quando a criança vem da escola, geralmente ela traz os problemas, muitas vezes, de casa. Situações marcantes, como pais, por exemplo, que às vezes são egocêntricos, corta a fala da criança, não deixa a criança se expressar. E aí, isso é triste para a criança, não é verdade? E hoje eu vejo tanto na teoria como na prática que isso, de fato, mexe muito com a criança. E tem mais. E temos algumas estratégias de atividades, como aula dinâmica de identificação de sentimentos, não só pintar, né, mostrando sentimento, usar a alfabetização emocional disfarçada nas outras disciplinas, tá certo? Trabalhar com as questões de comparação, porque aquele é melhor que eu, esse é melhor não sei o quê. Não, não existe essa comparação. As pessoas têm qualidades diferentes. Trabalhar o cubo dos sentimentos. Você pode pegar um material de uma caixa, fazer um cubo, colocar a cada lado, não tem aquelas carinhas do WhatsApp, feliz, alegre, triste, e aí jogar aquele cubo aí. Alguém já sentiu essa emoção, aí alguém vai falar, alguém já sentiu esse sentimento, alguém vai falar. E também trabalhar o controle de impulso, e aí eu vou fazer na prática o controle de impulso, que é o semáforo dos sentimentos, e você pode usar recursos simples do dia a dia. E quais são os resultados, professor Alex? Quais são os resultados dessa alfabetização emocional? Me explica. Os resultados são esses: autoconsciência emocional. Ou seja, o sujeito se conhece, saber administrar suas emoções, ou seja, ele começa a saber como controlar essas emoções, canalizar produtivamente as emoções, e empatia, ler as emoções dos outros. E 9 coisas que toda criança precisa ouvir. Eu amo você. Eu tenho orgulho de você. Me desculpe. Estou desculpado. Estou te ouvindo. Isto é sua responsabilidade. As suas ações geram consequência. Como você consertará o que fez? Você pode tentar de novo diante do fracasso ou do erro. Então, e os valores que são fundamentais, o respeito, a família, a escola, a mamãe, o papai, o professor. E tem os malefícios, que não sabe lidar com as emoções e sentimentos. Então, a fase da infância é uma grande oportunidade para a gente trabalhar isso, prevenindo lá na frente de ser pessoas violentas, de desequilíbrio emocional, e não está apto, claro, a convivência com as demais pessoas, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. Então, os pontos para serem trabalhados, para serem observados em crianças, em sala, observe professores, observe pai, quando vê uma criança retraída, ansioso, deprimido, problema de atenção e raciocínio ou agressivo. Preste bem atenção, porque muitas vezes pode ser algo muito mais além. E eu deixo algumas indagações para vocês. Afinal, a alfabetização emocional faz muita diferença? Quanto custa, depois que eu falei tudo isso, quanto custa o analfabetismo emocional? Devemos ou não ensinar essas aptidões a crianças? Se não for agora, então, minha gente, quando será? E aí eu vou deixar uma citação para vocês.
O que somos é consequência do que pensamos. Então, pense positivo, pense coisa boa e comece a passar isso. Muito obrigado. E eu vou mostrar agora na prática para vocês uma coisa muito simples, uma estratégia muito simples que dá para trabalhar numa boa essa questão, tá certo? Emocional. Uma coisa tão simples que vocês vão ver, nossa, eu não sabia que uma coisa que às vezes eu posso achar que é bobagem, eu ia conseguir trabalhar com algo no papel. Então, a alfabetização emocional, gente, não é coisa assim de outro mundo, não. É você conhecer, se aprofundar na teoria e também na prática. Afinal, você é o exemplo da criança. Você é um grande exemplo. Então, isso é muito importante. Professor Alex? Vocês estão me ouvindo? Ficou um pouco distante, está aparecendo sua tela. Como apagar Meu rosto agora. Estão me ouvindo bem? Agora sim. Agora? Vocês escutaram, gente? Vocês escutaram? Ok, sim. Se escutaram, diz sim alguém. Sim. Pronto, que legal que vocês escutaram. Ó, gente, primeiramente, é muito bom estar aqui com vocês, viu? Eu quero que a gente dê continuidade a esse assunto e a mais coisas, porque esse assunto é muito amplo, né? A gente, quando fala de sentimento, fala de emoção, a gente fala de tanta coisa, né? E isso é muito importante. Nós estamos aqui, isso é uma convivência. Hoje, eu estava vendo o Congresso da Educação, eu achei muito bonita a fala de uma pessoa quando disse assim, gente, nós não estamos em isolamento social, nós estamos em isolamento físico. Eu não estou te vendo, não estou te tocando aí, eu não estou dizendo, oi, fulano, me dá aquele abraço, mas nós estamos aqui, todos reunidos virtualmente, sabe? E aí isso é muito importante. E aí eu vou mostrar uma coisa para vocês para terminar minha fala, para não ficar só esse blá, blá, blá. Sim, mas me mostra só uma coisinha bem bobinha, que seja rápido, mas que tenha um grande resultado. Pronto. Vamos trabalhar. Vocês conhecem o semáforo de trânsito, não conhecem? Claro, vocês conhecem o semáforo de trânsito. Aí lá naquele semáforo tem o vermelho, que é pare, o amarelo, que é atenção, e o verde, que é siga. Então, se eu trabalhar isso com a criança, ele já sabe como é o semáforo e para que funciona. Então, mesmo assim, eu posso ensinar ele que pode ser com nossos sentimentos. Quando você tiver uma raiva muito grande, pare. Olha o sinal vermelho. Pare para pensar. Raciocinar. Antes de agir. Tenha atenção na situação que está acontecendo. E aí, se você vê que tudo está ok, para você fazer aquela amizade, aquela coisa, aquela empatia, você está vendo que aquela pessoa machucou, mas aí você vai tentar redobrar essa situação. Aí você siga, tá no verdinho. Tá certo? É uma coisa simples e prática. E ainda vou terminar com uma coisa para vocês. Aconteceu hoje uma coisa comigo, essa semana. Eu mandei uma primeira questão de uma prova. Os pais que estiverem me vendo aí da aprendiz sabem que eu não estou inventando, foi uma coisa verdade mesmo. A primeira prova é porque as pessoas eles estão tão acostumadas em querer ser os gênios, os espetaculares, que nunca erra, que nunca faz nada de errado, que sempre é o bom. Gente, nós somos seres humanos. Olha para você aí, ó, pegue você. Nós somos carne, nós somos seres humanos, nós erramos. E aí, nessa prova, a primeira questão, eu tinha feito uma pergunta para os alunos, veja só essa situação, e não tinha especificado a pergunta. Aí eu falei lá, falaram lá no grupo, olha, você não especificou a pergunta. Aí se fosse um professor assim, eu não posso errar, que conversa é essa, eu não errar? Achei super normal. Eu só disse, gente, boa tarde, tudo bem? Houve um erro, porque o professor não especificou, mas quando ele está errado, ele tem que falar também, quando ele está certo. Mas quando ele está equivocado, ele também tem que ser sincero.
nós somos professores, nós não somos deuses, não, nós somos seres humanos. E assim, surgiu uma coisa assim, uma compreensão muito rápida, todo mundo sabe, aconteceu. E aí, eu sou humano. É só isso. A educação, para existir, ela tem que ser humanizada. E acabei minha fala. Obrigado a todos. Muito bem, sua Se contribuição. quiser alguma pergunta, falar, pode ficar à vontade. Se eu souber responder, eu respondo. Também, se eu não souber, eu também digo, eu não sei ainda não, mas eu vou procurar saber. Muito boa, Alex, sua contribuição está de parabéns. E como o nosso tempo já está um pouquinho avançado, a gente vai direto para as perguntas, tá? Aqui no bate-papo, a gente teve apenas 3 perguntas direcionadas para a professora Manuela, mas no direct lá do Instagram, que a gente abriu hoje, o direct, temos pergunta lá para a Daniela e também para a Alex. Então, já que a Alex já está, né, ele vai responder essa pergunta, para em seguida eu passar para a professora Daniela, a pergunta da professora Daniela. A pergunta, Alex, é: a partir de que idade pode já se pensar em aplicar essa alfabetização emocional? Pode responder. Olha, o som está baixo, mas eu entendi a pergunta. Deixa eu pensar se eu aumentar aqui. Eu entendi a pergunta. Veja só. Um famoso estudo que eu fiz, a partir de 3 anos de idade, a criança já pode ter essa percepção dos primeiros sentimentos. Por exemplo, a criança sentiu uma tristeza, ela não sabe o que é. Você pode dizer, olha, você está triste. Olha, você está alegre. Quando ela está falando, você está alegre. Esse sorriso demonstra uma expressão de alegria. Você está alegre, você está bem. E aí, demonstrando isso desde cedo a elas, elas vão tendo essa noção, essa percepção das coisas, dos sentimentos. Eu acredito que o áudio está um pouco ruim. Estão pedindo para eu repetir a última fala. Então, vocês estão me escutando, gente? Peraí, eu vou olhar aqui no chat. Quem não estiver escutando, me fala que não está ouvindo. Está me ouvindo? Alguns sim, alguma pessoa colocou sim, vários colocou não. Vamos ver a questão técnica, gente. Esse negócio de tecnologia é um puar, mas vamos lá. Vou repetir. Estão pedindo para eu repetir a última fala. Fizeram uma pergunta: a partir de qual idade pode-se trabalhar as emoções das crianças? Essa questão da alfabetização emocional, ou trabalhar, começar a elas terem essa ideia de emoção. Olha, a partir de 3 anos de idade, você já pode fazer com que a criança tenha essa concepção, sabe? Porque quando ela ri, ela está expressando alegria. Quando ela está tristinha, ela está triste. E é interessante você já ir mostrando para ela reconhecer esses sentimentos. Tá certo? Está bem baixinho o áudio aqui de Silvéria, mas e aí a gente vai dando nossos joguinhos aqui. Realmente a internet não está colaborando com a gente, mas a gente está gravando para disponibilizar esse nosso bate-papo ainda no YouTube ainda hoje. A segunda pergunta, também que veio do direct do Instagram, é para a professora Daniela. Como aumentar a motivação das crianças em casa na hora da atividade, principalmente nesse período de pandemia, que o pai, ele é quem está fazendo o papel do professor, professora Daniela? Gente, eu vou tentar ler aqui, porque eu não estou escutando o áudio. Pronto. Os países que passaram. Está ouvindo agora?
Todos os países que passaram pela pior fase da pandemia têm revisto os cuidados e atividades previstas em espaços educacionais, sabendo que esse vírus fará parte do nosso planeta. Sei lá até quando. De fato, nós não temos ainda uma coisa muito certa, né, como diz a história, mas podemos dizer que depois dessa pandemia vai ser uma experiência assim, ela não vai voltar atrás nunca, vai continuar essa questão tecnológica, vai avançar, né, com o avanço das TICs, das tecnologias de informação, né, e tecnologia de informação. Então, assim, a ascensão disso só tem que crescer cada vez mais, certo? Professora Daniela, você está me ouvindo? Agora sim. Ok. Professora Daniela, a pergunta que ficou no direct aí para você é como aumentar a motivação das crianças em casa na hora da atividade, nesse período de pandemia, que o pai ele tem que substituir o professor na hora das atividades do aluno. Bom, uma dica que eu dou que dá super certo, tanto na sala de aula, que a gente já trabalha em sala de aula, é trabalhar com incentivo. Seja ele em estrelinha, seja ele em algum personagem que ele goste de assistir. E também trabalhar muito a brincadeira, iniciar com a brincadeira de realizar atividade, uma contação de história ou uma música. Isso aí funciona. Procurar um lugar tranquilo, onde a criança ela vai se sentir bem e segura. Pode ser no quarto ou juntamente junto com os brinquedos que ela mais gosta. Isso ajuda muito na hora de realizar a atividade. E também não forçar muito a criança. Se ela não quer naquele momento, espera um pouquinho e depois chama ela para fazer e vai trabalhando aos poucos. Porque a criança, às vezes, ela não quer fazer porque está brincando, vai ter que parar aquela brincadeira, aí se estressa, aí vai no tempo dela, chama ela, vai acalmando, explica para ela que é hora de fazer a atividade, e quando ela terminar de fazer essa atividade, ela vai receber uma estrelinha. Eu trabalho dessa forma e dá super certo. Ok, agora vamos para a professora Manuela. Está me ouvindo, professora Manuela? Estou. Professora, pronto, foi perguntado aqui por Willas quais as maiores ferramentas do contador de história. E ele já dá continuidade com uma segunda pergunta, quando ele pergunta uma dica introdutória de interpretação para iniciar também uma boa história. Então, deixa eu ver se eu entendi a pergunta de Willas. Ele quer primeiro saber qual é quais as maiores ferramentas que o contador de história utiliza. E a segunda isso. E a segunda é uma dica introdutória. Isso, para iniciar uma boa história. Tem uma segunda pergunta que eu volto depois que você responder essa. Vou responder de trás para frente, porque automaticamente elas se respondem uma atrás da outra. Então, vou começar falando sobre a abertura e desfecho. E a outra é a dica das histórias, né? Primeiro, você precisa descobrir quem é você, contador de história. Quem é o você, contador de história? Você precisa se descobrir o contador de história, quem é a sua persona de contação de história. Porque, às vezes, se tem a ideia de que, para contar história, você precisa ir todo parafernado, de palhaço, de boneca,
de coroa de princesa. E às Voltou? vezes você se prende a um personagem e isso vai te limitar uma quantidade de histórias. Porque eu vestida de princesa,